As lesões medulares, elas têm uma grande variedade ali de impactos que podem ocorrer ali nos pacientes, e isso vai depender da altura, ou seja, da região em que essa medula foi lesionada. E como é que você vai entender melhor sobre isso? Vem comigo que agora nesse vídeo nós vamos falar sobre as vias ascendentes e descendentes da medula, que você vai ter subsídio para entender melhor como isso acontece. Esse vídeo, ele é a parte 2 do estudo funcional da medula. Então, se você não assistiu o vídeo anterior, que eu falo sobre a substância cinzenta e sobre o fluxo de informação na medula, volte lá, assista rapidinho, tá aqui o card para você depois vir para esse vídeo, tá? Ou se você quiser assistir aqui primeiro, uma outra informação vai ter link com o vídeo anterior. Sem mais delongas, vamos para o nosso conteúdo. Pessoal, chegando aqui no nosso conteúdo, vamos revisar, né, a partir do ponto em que você precisa aqui revisar para compreender esse conteúdo. Essa é a segunda parte, então, da nossa aula de anatomia funcional da medula espinhal. Então, se você não assistiu o anterior, por favor, volte lá. Lá eu falo qual que é a bibliografia que está baseada esse material, essa aula aqui. Lá eu mostro para vocês ali aspectos, né, da medula geral e também aprofundo na substância cinzenta. Não deixe de assistir. Agora vamos para a nossa parte aqui, que é importantíssima. Eu mostrei para vocês essa imagem aqui também no início do vídeo anterior, mas vamos lá, porque esse aqui é importante. Então, o que nós temos aqui, só para a gente revisar? A nossa medula em corte transversal, mostrando então a segregação dos componentes, né? Substância cinzenta, substância branca. Substância cinzenta formando o H medular com o corno posterior e o corno anterior. O corno posterior formando raiz sensitiva ali dos nervos. O corno anterior formando raiz motora dos nervos, tanto ali a raiz motora somática quanto a raiz motora autonômica. Temos aqui, né, a comissura cinzenta, temos aqui o canal central. Além disso, aqui está representado, né, como que acontece o trajeto da informação dentro da substância cinzenta. Então, volte no vídeo anterior para você entender isso. Agora, nós vamos falar de substância branca. Olha o que acontece aqui na substância branca. Revisando, nós temos aqui o funículo posterior, temos o funículo anterior e os funículos laterais. É dessa maneira que a substância branca se organiza, nesses funículos. Os funículos são espaços, então, que contêm bastante feixes ali. E esses feixes, eles são chamados de tratos ou fascículos. O trato, ele é um pouco mais espesso e o fascículo, ele é mais compacto. Então, tudo isso são feixes, né? São feixes ali de axônios que estão subindo e descendo ali na nossa medula. Então, pense que a substância branca, ela é ali um cabeamento, por onde vão passar informações que vão subir por meio de axônios, de fios, e vão chegar mensagens que estão descendo ali também por meio de axônios, que são esses fios. Então, ele é o cabeamento ali da nossa medula que está levando informação e trazendo informação importante. Então, vamos aqui compreender como é que se organiza essa substância branca medular. Então, como eu disse para vocês, ela é composta ali por vias, né, por passagem ali de fios, de axônios, de tratos e fascículos. E ali nós vamos ter as vias que são motoras, ou seja, vias que estão trazendo informações eferentes, motoras, que vão compor os nervos ali na raiz ventral, que é a raiz motora. Nós temos vias que elas são também motoras, chamadas de vias autonômicas, que também vão formar essa raiz ventral, mas que vão para as vísceras e não para o músculo esquelético, como na anterior. E nós temos as vias que elas são sensitivas, elas estão ali transitando a informação que chegou na medula e mandando essa informação para cima para que o córtex, ou mesmo qualquer área ali do encéfalo, consiga compreender a natureza dessa informação. Então, raciocina comigo. Se a mensagem, né, quem regula todas as mensagens ali do nosso corpo, do sistema nervoso, é o encéfalo, mais especificamente quem vai supervisionar tudo é o nosso córtex, essa mensagem ela está partindo daqui e descendo para a medula. Então, as vias motoras e as vias autonômicas, elas vão formar tratos que são tratos descendentes, ou seja, que estão descendo. Seja ali uma via autonômica que está vindo lá, a origem dela está lá no nosso hipotálamo, por exemplo, ou seja, uma via motora que está lá no córtex motor, lá nessa região primária ali do córtex motor que está mandando essa mensagem. Então, são vias descendentes.
Agora, as vias sensitivas, elas estão trazendo a mensagem do meio, seja o meio externo aqui, a pele, percebendo, ou seja, o meio interno das vísceras. E para onde ela está mandando essa informação? Ela está mandando essa informação para o córtex, para que o córtex ou outras áreas ali processem, entendam o que aquela informação quer me dizer. Então, nós temos vias, né, que são ascendentes, ou seja, vias que estão subindo, que estão ali mandando essa mensagem para cima. Nessa imagem aqui maravilhosa, né, que eu já falei para vocês aqui a fonte de onde eu tirei, nós temos aqui essa organização para que você compreenda de uma maneira em que tudo que está representado em azul, nós temos vias que são ascendentes, são os tratos ascendentes. Tudo que for vermelho está representando os tratos descendentes. Bom, então vamos começar aqui a estudar cada um deles, né? Vou citar aqui para vocês e nós vamos aprofundar em cada um deles para que você compreenda melhor. Então, começando pelos tratos descendentes, nós temos aqui os tratos reticuloespinais, e são tratos no plural, primeiro porque existem nos dois lados, né? Ele é bilateral, existe tanto no direito quanto no esquerdo, mas nós temos dois, tanto no direito quanto no esquerdo. Nós temos o medial, que ele vai estar aqui nessa região medial aqui da substância branca, né? Do funículo anterior. E nós temos o lateral, porque um em relação ao outro, né? E até na própria posição da medula, ele é lateral. Depois, nós temos os tratos corticoespinais, ou piramidais, antigamente chamava-se assim, mas hoje não se chama mais. Tanto aqui o lateral, que também fica nessa região lateral, quanto o mediano. Mediano porque ele está bem na linha mediana aqui, né? Junto aqui à nossa fissura anterior mediana aqui. Além disso, nós temos o trato rubro-espinal, nós temos também aqui o trato vestíbulo-espinal e nós temos o trato teto-espinal. Você percebeu que ele tem um nome antes e espinal depois. Todos eles terminam com espinal. O que significa? Significa que ele tem o nome de onde ele originou para onde ele vai. Então, esse retículo espinal originou lá na formação reticular, córtico-espinais originou lá no córtex e assim sucessivamente. Eu já vou falar para vocês onde eles se originam, mas entenda, ele sempre vai ter o nome de onde ele origina para onde ele vai. Então, se ele termina em espinal, ele só pode ser um trato descendente, porque ele começou em alguma região, que é o nome dele antes, e ele terminou na região lá espinal, que é o nome final dele. Agora, os tratos ascendentes, nós vamos ter aqui os principais, né, os maiores, eles vão estar presentes aqui no funículo posterior. Então, nós vamos ter dois aqui, né, que são muito importantes, que é o fascículo grácil e o fascículo cuneiforme. Então, esses são aqui, ó, os fascículos, né? Esse é o fascículo grácil e esse é o fascículo cuneiforme, fica mais lateral. Então, esses são os principais e eles são os únicos que não tem um nome ali de onde ele origina para onde ele vai. Por quê? Porque aqui, ó, nós já temos os tratos espinocerebelares, ou seja, ele começa aqui na espinha e vai direto para o cerebelo. E nós temos também um que ele é posterior e o outro que é anterior. Olha, posterior, ele está mais posterior em relação a esse que está mais anterior. E aqui nós temos os tratos espinotalâmicos. Ele sai aqui da espinha, da região espinal, e ele sobe até a região ali do tálamo. Nós vamos ter também dois, né? Temos o lateral e temos aqui o anterior. Perceba, esse lateral está no funículo lateral e esse anterior porque está no funículo anterior. Perceba, esses que têm lateral e anterior, eles são 4. Tem 2 de um lado e 2 do outro. Não esqueça disso, tá bom? Então, para que nós possamos compreender, vamos explanar aqui por alto como é que acontece essa formação aí. Então, começando pelas vias motoras, só para que você compreenda, nós vamos ter aqui, ó, os corpos desses neurônios aqui na região do córtex, né? Observe aqui nessa imagem da esquerda, na região do córtex motor, e nessa região partem aqui esses axônios para a medula. Então, ele vai passar por dentro aqui do tronco encefálico, né? Diferentes regiões do tronco encefálico, e ele pode aqui cruzar, né? As suas fibras podem se cruzar. O que originou do lado direito vai cruzar e vai passar agora para o lado esquerdo, e o que originou do lado esquerdo vai cruzar e vai passar aqui para o lado direito. Isso aqui é chamado de decussação. O que é uma decussação? É o cruzamento de fibras aqui dessa forma oblíqua. Mas não é o único tipo de cruzamento de fibras que nós temos, né? Vocês já viram que o cruzamento de fibras aqui, bem paralela, é chamado de comissura. Nós temos a comissura cinzenta, a comissura branca. Lá no encéfalo, nós temos o corpo caloso, que é uma comissura que tem lá também. Então, quando o cruzamento ele é assim, ele é chamado de comissura. Quando ele é
Assim, né, ele é chamado de decussação. Então, ele vai fazer essa decussação aqui das pirâmides. Antigamente era até chamado de neurônios piramidais. Mas ele vai fazer, então, esse cruzamento. Então, o lado direito vai comandar o funcionamento motor do lado esquerdo. E o lado esquerdo vai comandar o funcionamento motor do lado direito, porque tem esse cruzamento de fibras. Não são todos que cruzam, né? Outras vias descendentes ali, elas são ipsilaterais. O que significa? Ela se origina do lado direito e desce e não se cruzam. Ou às vezes elas vão se cruzar apenas lá na região da medula, onde ela vai exercer ali a sua função. Então existem de todos os tipos, nós vamos falar isso em cada uma delas. E aqui, gente, entenda o seguinte, nós vamos ter como o nosso córtex motor primário esse giro aqui, lá do nosso córtex, né? Então, todas as fibras que originam no córtex e ela é motor, elas vão se originar nesse giro aqui, que é chamado de giro pré-central. Nós vamos ter um vídeo sobre essas áreas do encéfalo aqui, não preocupa, que logo, logo nós vamos ter esse vídeo, e se você já estiver assistindo mais adiante, já existir, já assista esse vídeo aí, tá bom? Você que tá falando aí do futuro, você que tá me assistindo do futuro, na verdade. Então, vamos lá. Esse é o giro pré-central. Agora, esse giro pré-central, ele é uma área motora primária. O neurônio ali origina ali e desce e pode fazer qualquer um desses caminhos que eu disse para vocês. Ele é separado desse outro giro aqui por esse sulco, que é chamado de sulco central. E esse giro, ele é um giro pós-central. Esse giro pós-central, ele já vai conter o componente sensitivo. Então, observe aqui, ó, nas vias sensitivas, o que vai acontecer? Tá chegando a mensagem aqui, né, pela raiz posterior desses nervos, né, trazendo ali o componente sensitivo, e ele sobe. Quando ele sobe, ele pode cruzar ali na própria medula, trazer essa mensagem aqui, né, por meio ali de uma comissura, fazer esse cruzamento, trazer essa mensagem para o outro lado, contralateral, e mandar essa mensagem para cima. Chegando lá em cima, ele vai, na formação reticular, aqui ascendente, ele vai mandar mensagem para diferentes regiões do córtex e de outras estruturas aqui importantes do encéfalo. Mas, se ele for mandar aqui para uma área primária, ou seja, que está recebendo a mensagem direto da medula aqui, é esse giro pós-central, área sensitiva primária, né? Que é a área que vai receber a mensagem direto da medula ali no córtex. Lembrando que ele pode ir para outras regiões, não somente para o córtex. Então agora, né, vamos falar agora de cada uma dessas vias ascendentes, né, desses tratos das vias ascendentes. Então, revisando aqui, as vias ascendentes, elas se relacionam direta ou indiretamente com fibras que vão penetrar pela raiz dorsal, ou seja, que estão chegando ali do nosso meio externo e trazendo essa mensagem para dentro da medula. Ela vai receber também, então, dessa maneira, impulsos que são aferentes, né, que percebem os estímulos externos, aferem o meio externo e trazem ali de diferentes regiões do corpo para a medula, e ela vai se ramificar dentro de toda a substância branca ali, formando essas vias ascendentes. Bom, então vamos começar a falar aqui sobre os fascículos grácil e cuneiforme, né, que ficam presentes aqui no funículo posterior. Então, ele é responsável por transitar ali a informação de tato fino, ou seja, o tato epicrítico, aquele que você discrimina, né, que você entende melhor ali o que é cada informação, é pressão, sensibilidade de alguma coisa, vibração, etc. Então, ele consegue perceber isso, né? Nós temos aqui a vibração e também a propriocepção, que ela vem do músculo ali, das articulações, a percepção do movimento também. O grácil, ele vai trazer essas informações da região inferior do corpo e do tronco, né? Então, nós temos ali os membros inferiores e o tronco inferior que vai receber essa informação para o fascículo grácil. Agora, no nível torácico, vai surgir o cuneiforme e vai trazer essa sensibilidade aqui, tanto da região torácica alta, dos membros superiores e da região cervical. Como que isso é possível? Imagine o seguinte, observe esse meu desenho tosco aqui, né? Deixa eu desenhar, vou pegar uma outra canetinha aqui para você entender um pouco melhor. Olha só, imagine aqui que nós temos uma pessoa, né? Essa aqui é uma pessoa e essa aqui é a medula dela. Vou desenhar um olhinho aqui para você saber que é uma pessoa, certo? Olha, se as vias elas são ascendentes, elas estão subindo, a mensagem que está chegando aqui do membro inferior está chegando aqui e está subindo. A que está chegando aqui dos quadris, por exemplo, né? Ela está chegando aqui e está subindo aqui. O que está chegando do tronco, lá da região lombar,
tá subindo aqui, chegando aqui e subindo aqui, e assim sucessivamente. Então, a mensagem, quanto mais superior, ela surge numa porção superior da medula também, né? Então, ela vai chegar aqui e vai partir. Então, dessa maneira, só vai existir aqui o fascículo grácil na parte inferior. O fascículo cuneiforme, ele vai surgir a partir do nível torácico, porque ele vai começar a receber aqui as fibras que vêm da região do tórax, do membro superior e também da região cervical. Então, basicamente é por isso. O desenho ficou bacana, né? Então, vamos entender aqui, deixa eu colocar o meu marca-texto, vamos entender aqui, né, quando acontece cada uma das sinapses. Então, a primeira sinapse que vai acontecer do fascículo grácil e cuneiforme, né, dos neurônios que vão para essa região, ela vai acontecer aqui, ó, gente, dentro do meu gânglio sensitivo. Então, lá do meu gânglio, da raiz dorsal, ela recebeu o estímulo lá da pele, do meio externo, de toda a região ali que ela vai receber, ela vai fazer a primeira sinapse aqui dentro desse gânglio. Daqui, então, ela vai para onde? Ela vai lá para o núcleo grácil e cuneiforme, que está dentro lá da minha lâmina de Hexed 3 e 4. Se você não viu, veja lá no vídeo anterior. Quando ela faz essa conexão aqui, a fibra sai e agora vai fazer parte aqui de dentro, então, desses funículos, do funículo posterior, né, que contém os fascículos. Aí ela vai subir ininterruptamente. Quando ela chega lá no encéfalo, ela vai lá no tálamo, na região do tálamo, fazer ali conexão com o neurônio que vai estar dentro do núcleo posterolateral dessa região. E esse neurônio vai encaminhar para o giro pós-central lá no córtex, para que você compreenda a informação de uma forma cognitiva, né, digamos assim, que veio lá dessa região da sua pele. Agora vamos falar aqui dos tratos espinocerebelares, que são esses aqui, né? Nós vamos ter tanto o posterior quanto o anterior. Qual que é a informação que ele traz? A propriocepção inconsciente, que é aquela que eu já expliquei para vocês, e ele vai estar presente ali, né? Os receptores deles vão estar presentes nos músculos e nas articulações, né? Além disso, também vão estar presentes nos tendões, principalmente dos músculos inferiores e do tronco, né? Que vão mandar essas informações aqui. Então, tem receptores lá, chegam mais uma vez aqui na raiz dorsal e eles vão fazer então a primeira sinapse. Dali ele vai surgir, ele vai formar ali o axôniozinho que vai para dentro da medula e vai fazer conexão aqui no núcleo dorsal. Então aqui nessa região dorsal, nós vamos ter esse núcleo dorsal aqui, vai fazer conexão, daqui ele vai partir, vai fazer parte aqui, né, desculpa, não para esse lado aqui, né, ele vai fazer parte aqui dessa região e vai subir. Quando ele chegar lá, né, vai subir, quando ele chegar lá no encéfalo, ele vai fazer conexão com os pedúnculos cerebelares, que é a região que conecta ali o cerebelo ao tronco encefálico, e a última conexão que ele vai fazer é com o córtex cerebelar, que vai ajudar ali, vai utilizar essa propriocepção inconsciente para ajustes de movimentos. Vamos falar agora sobre os tratos espinotalâmicos, certo? Nós vamos ter aqui dentro desses tratos também o que é lateral e aquele que é anterior. O que o lateral faz? Ele percebe dor aguda e localizada, temperatura, pressão, tato grosseiro, que não é um tato assim tão perceptível ali, é o tato de isso aqui, mais grosso, não aquele tato mais sutil. E o anterior, ele vai perceber o quê? Pressão e o tato, que é chamado de protopático, né? Que é muito menos ainda discriminativo. Esse é um trato contralateral. Ele chega de um dos lados aqui da raiz, ele cruza e passa para o outro lado e ele vai subir pelo outro lado, diferente do que ele chegou, contralateral ao lado que ele chegou. E aí, onde ele vai fazer a conexão? Primeiro aqui, sempre, né, no gânglio da raiz dorsal. Do gânglio da raiz dorsal, ele chega aqui na substância gelatinosa, porque estamos falando aqui, né, de dor, lembra do portão da dor e de outras informações aqui também. Daqui, da substância gelatinosa, ele vai subir, né, ele vai cruzar, ele vai subir e vai fazer aqui conexão, né, ele vem aqui, ó, cruza, vem para essa região e sobe, né, desculpa, vem para essa região aqui e sobe. E aí, ele vai lá no tálamo, né, numa região que é chamada de núcleo posterolateral, ele vai fazer conexão e, mais uma vez, ele vai chegar no giro pós-central, que é um giro ali de percepção sensitiva. Bom, esses são as vias ascendentes. Agora, vamos falar das vias descendentes.
Mais uma vez, para você recordar, são fibras que se originam lá no córtex cerebral ou outra região do tronco encefálico, faz sinapse ali com neurônios medulares, podem ser ali direcionados para neurônios pré-ganglionares do sistema nervoso autônomo, que vai para as vísceras, e também pode realizar sinapse com neurônios da região posterior, que vai gerar alguma regulação da informação que chega, né? Como ali, por exemplo, na modulação da dor. Então, ele pode também gerar essa conexão com neurônios que são ditos sensitivos, né? Da região posterior. E termina ali, direta ou indiretamente associada a neurônios motores que são somáticos. Então, vamos começar falando aqui, primeiro dos tratos retículo-espinhais. Eles são responsáveis por movimentos automáticos, como, por exemplo, caminhar. Você não fica pensando, né, o que você tem que fazer. Uma vez que você aprendeu a caminhar, você faz, né? Então, movimentos que são automáticos. Também ele é responsável por movimentos que são orientados externamente, né? Externamente, como por exemplo, tem estímulos auditivos ou visuais que vão fazer você mudar o trajeto. Então, você escutou um som ali que pode ser tipo uma coisa explodindo, você muda o seu trajeto. Ou você escuta um barulho ali que você não pode ir, você acaba mudando de uma forma reflexa. Ou alguma coisa vem na sua direção e você faz ali essa autoproteção. Tudo isso vem, né, desses neurônios motores, desses retículos espinais. E também ele vai ter ali a sua origem nas regiões da ponte e do bulbo. Então, quando ele está relacionado à parte da ponte, ele vai gerar estímulo de contração muscular. E do bulbo, ele vai gerar estímulos de relaxamento. Então, dessa maneira, contraindo e relaxando, você vai ter ali essas funções que eu citei anteriormente. E aí, de onde que ele vai surgir, né? Ele vem lá dessa região da ponte do bulbo. Então, a primeira conexão dele é na formação reticular. Depois, ele desce, vai cruzar, né? Lembra, ele vai fazer isso aqui, ó. Ele vai fazer esse cruzamento, essa decussação. E também, ao longo da sua descida, ele vai se ramificando em diferentes níveis, né? Mandando mensagem para diferentes níveis ali das raízes nervosas. E lá, antes de iniciar a raiz nervosa, ele vai fazer conexão com neurônios alfa e gama ali, que vão estimular ou inibir ali os movimentos que devem ou não acontecer. Então, só para a gente fixar aqui, né, esses tratos retículo-espinais, né, medial e lateral. Esse aqui é o medial e esse aqui é o lateral. Vamos agora para os tratos córtico-espinhais. Córtico porque vem lá do córtex. Se vem do córtex, é a região que você pensa. Se você pensa, essa é a motricidade, é o movimento voluntário. É aquele movimento rápido, habilidoso, que você fala assim, eu quero escrever, você vai lá e escreve. Eu quero correr, você vai lá, corre, desvia, pula, faz crossfit, né? Pula na caixa, sobe numa barra, faz ali movimentos que são voluntários. Então, nesse aqui, né, vamos lá, vamos acompanhar aqui. Esse aqui é o lateral, tá certo? E esse aqui é o mediano. Então, o mediano, ou anterior, ele vai mandar essa mensagem para a região central do corpo, que é o core, né? Que é essa movimentação aqui que você faz com a região central do corpo. Já o lateral, ele vai mandar mensagens principalmente para os músculos apendiculares. Então, essa diferença se dá também funcionalmente. E de onde que surge ali? O primeiro neurônio vem lá do córtex motor primário, né, que é lá no giro pré-central, e também vem de regiões ali do lobo parietal. E aí, o que vai acontecer? Esses que vão para o trato lateral, ele vai fazer o quê? Ele vai fazer a decussação nas pirâmides. Então, ele vem lá do córtex e cruza, faz a decussação. E vai para as regiões laterais. Ele vai descer e vai chegar na região lateral aqui da medula. Agora, o anterior, ele não vai cruzar aqui. Ele vai descer. Ele vem do córtex e ele vai descer, 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 descer. Quando ele chegar lá na região dele, ele vem e cruza. O outro desceu, ele vem e cruza. E aqui ele já vai compor aqui a raiz motora, né? Vai conectar com o neurônio da raiz motora desse nervo. Então, chega lá, ele vai se conectar, então, com interneurônios ou próprios neurônios alfa, que vão fazer ali a formação da raiz ventral motora somática daquele nervo. Aqui nós temos o trato rubroespinhal, que ele também vai ser responsável por uma motricidade voluntária, e ele está ligado a uma estrutura que é chamada de núcleo rubro, que ele tem ali, ele fica lá no tegmento mesencefálico, né, lá no mesencéfalo, no tronco encefálico, mas que tem conexão com o cerebelo. E o cerebelo, ele é responsável pelo ajuste e a coordenação dos movimentos.
E antigamente acreditava-se que era uma coisa simplesmente voluntária. Hoje já sabemos que parte do nosso aprendizado motor ele é de responsabilidade do cerebelo, mas entenda que essa motricidade voluntária ela é ajustada por meio do cerebelo que manda a sua mensagem por meio do trato rubroespinal, né? Desce essa mensagem, aí quando ele sai lá dessa região, ele se cruza também contralateralmente e vai chegar lá inferiormente, lá na nossa medula, fazer conexão com os neurônios alfa e gama e vão estimular ou inibir o movimento também. Vamos falar aqui do trato vestíbulo-espinhal, que é esse trato aqui, né? Vestíbulo-espinal. Ele vai ter aqui a origem, né? Lá no nosso núcleo vestibular, que fica lá na parede do quarto ventrículo, lá no tronco encefálico. Ele não vai cruzar, ele vai manter-se ipsilateral, né, ou homolateral, que é do mesmo lado, e à medida que ele vai descendo, ele vai emitindo ramos. Então, ele vai emitindo ramos para diferentes segmentos da medula. E o que ele faz? Ele vai atuar ali, né, vai mandar a mensagem para a manutenção da postura básica. É o que mantém você na postura que você está, mas que também faz você fazer uma correção postural. Por exemplo, você está andando ali e tropeça. Imediatamente você já consegue fazer movimentos de ajuste posturais que faz você se manter de pé, né? Muitas vezes não dá certo, você acaba caindo, mas pelo menos você tenta, né? E aí, nessa tentativa, você tem ali a mensagem vindo dessa região aqui, do nosso encéfalo, lá dessa nossa região do tronco encefálico, e que vai trazer essa mensagem por meio desse trato vestíbulo espinal. Ele também participa de movimentos automáticos e principalmente de regiões cervicais, esses movimentos que são automáticos. Chegando aqui ao nosso último trato descendente, eu sei que você estava ansioso por esse momento, nós temos o trato teto-espinal. Esse trato ele vai trazer mensagem lá do encéfalo de reflexos de ameaça visual. Ele vai fazer, né, parte ali daqueles movimentos ali, daquelas percepções e daqueles movimentos que fazem você gerar autoproteção. Então, aconteceu alguma coisa e você precisa se proteger. É um reflexo, é muito rápido, mas ele vem lá de cima, né? Então, ele surge lá no mesencéfalo, né? Que é o conículo superior do mesencéfalo, vai cruzar contralateralmente, vai descer e vai fazer conexão com neurônios alfa e gama, que vão estimular ou inibir. Se você boiou nessa coisa de neurônio alfa, neurônio gama, tudo isso aí, volte no vídeo anterior, tá? Você deveria ter assistido ele antes. Se você não assistiu, dá tempo ainda, né? Você tá no meu coração, volta lá, assiste esse vídeo. Você vai ver que tá bem completinho ali, bem delicado, devagar, para que você entenda. Olha, pessoal, esse é um assunto realmente complexo, esse é um assunto que exige mais aprofundamento e o que eu trouxe aqui para você é uma noção para que você tenha agora subsídio para conseguir aprender isso de vez e de fato mesmo. Então o que você precisa? Ir lá no livro, lá na bibliografia agora estudar, volta aqui, ver vídeo de outros canais parceiros aqui, né, que nós temos gente muito boa produzindo conteúdo aqui no YouTube, até você aprender de vez. Isso aqui é uma noção, tá? Eu trouxe a noção básica, eu espero que isso tenha ajudado muito você. E qualquer dúvida, você sabe, né? Você pode deixar aqui, você pode me perguntar, a gente pode fazer um outro vídeo ali, aprofundando naquilo que você me sugerir, aquilo que você quiser. Eu tô aqui para você e eu tô aqui para trazer um conteúdo que te ajude, não que complique mais a sua vida, apesar de que isso aqui realmente é bem complicado. Então, finalizando aqui, só para a gente revisar, nós vimos que os tratos ascendentes, eles surgem aqui da região sensitiva, dos neurônios que são sensitivos, que são aferentes, entram na medula, de alguma maneira cruzam ou não cruzam e sobem por meio desses tratos ascendentes, levando mensagem ali para a região do encéfalo. Os tratos descendentes fazem o contrário, iniciam, né, uma mensagem ali, seja no córtex ou em diferentes regiões do tronco encefálico e desce, mandando mensagem ali para os neurônios que são motores, que vão sair aqui dessa raiz aqui anterior dos nossos nervos. Então, é isso. Eu espero que você tenha gostado. Continue nesse canal aqui, aproveite essa playlist como um todo. E eu espero que a gente continue aqui sempre alimentando a playlist de neuro, mas nós temos conteúdos de outros temas aqui no canal. Também não deixe de aproveitar. E eu espero que tudo que está sendo feito aqui seja de grande valia para o seu aprendizado. Então, tudo de bom e até mais.